Uma boa noite a todos. É, Vou começar agora falando sobre como a percepção da avaliação profissional dos empregados do Conselho Federal de Enfermagem contribui para a criação de um programa que os envolva na melhoria dos serviços prestados à enfermagem brasileira. É, Meu nome é Denilson de Araújo Alves, eu sou formado em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília e eu estou fazendo esse projeto de mestrado orientado pela professora Alcione Vasconcelos. Primeiramente, é preciso a gente entender o contexto que se passa, né? A fundamentação teórica que embasa principalmente a questão da avaliação por competência. A competência é a ideia de você ter um equilíbrio entre a habilidade de fazer, né? E, e a capacidade de iniciativa de tomar a decisão do que fazer na hora que é exigido. Ela é definida dessa forma por Santos e Ubeda. E com relação especificamente ao serviço público no Brasil, ainda é uma questão que não é completamente madura, a questão da avaliação, né? Vários autores já escreveram sobre isso. Santos, Brescia Pereira, que eu vou citar mais abaixo, também escreveu. E especialmente por causa do contexto que sempre que a avaliação é colocada. Nos momentos de crise, a avaliação sempre é trazida como um remédio para retirar do serviço público aquelas pessoas que são ditas, vou abrir muitas aspas aqui, tá? Como incompetentes. Então, ela é sempre vista como uma ameaça pelos servidores. E esse é um dos problemas, na visão desse autor, para a implantação dela, com qualidade. Porque o servidor tende a não participar do processo que ele se vê ameaçado. Não participar de forma profunda, né? Convivência de vários modelos na administração pública, patrimonial, burocrata, gerencial. Isso é para quem é do serviço público, isso é bem invisível. Apesar da gente estar em 2021, não quer dizer que práticas do início da República tenham sido abolidas, do início lá dos anos do século XX. Então, tem convivência de várias práticas dentro da administração pública e isso também são características, né, do serviço público brasileiro. E a necessidade de avaliação dos serviços prestados à sociedade, ela se deve não só à ausência de recurso público, mas ao fato da gente viver numa sociedade extremamente desigual, né, e ter acesso ao serviço público de qualidade. O exemplo que a gente dá é da educação aqui, né, que a gente está dentre as melhores universidades do país, mas nem todo mundo tem acesso a isso. Então, avaliar o serviço que é prestado à sociedade é essencial, porque é até uma forma de prestar contas à sociedade. E, e aí, uma das ferramentas para isso é que a instituição pode promover uma integração entre o planejamento que ela tem, né, o que ela se pretende fazer para a sociedade naquele momento, e, e avaliação das atividades das unidades, ou seja, como que cada unidade está contribuindo à prestação dessa missão aí da organização. O problema de pesquisa, né? Como é que ele surge? Ele surge a partir da busca por um instrumento de avaliação que seja participativo e que contribua para o crescimento profissional dos empregados, em última instância até para a melhoria dos serviços prestados, né? Porque essa questão de ser participativo? À medida que você implementa esse instrumento, obviamente vão surgir problemas, dúvidas e coisas do tipo. Se você promover aquela ideia do Estado Príncipe, né, de colocar toda a decisão de cima para baixo e não conversar com as pessoas avaliadas para saber explicar para elas aonde quer chegar e até para ouvir a opinião delas sobre a melhor forma de chegar aonde se quer chegar, a tendência que tem é a baixa adesão das pessoas, né? Então, por isso a ideia de uma avaliação participativa. E isso é importante no serviço público, porque dependendo do momento, o Estado, a gestão é mais negocia, abre para discussão, e dependendo do momento, ela não abre para discussão. Então, até pela via acadêmica, é um meio importante você fazer isso.
os objetivos, né? Então, esse trabalho tem como objetivo analisar o papel dessas percepções, né, dos empregados na criação de um instrumento participativo, como já havia falado antes, que vai chegar na melhoria da qualidade do serviço público. E como objetivo secundário, contribuir para o aperfeiçoamento no processo de avaliação, né, que é natural que esse processo ele nunca esteja completamente maduro, tem sempre que melhorar, e isso é uma constante, e favorecer o crescimento profissional dos empregados enquanto agentes copartícipes do processo, né? Então, o empregado se percebe ali naquele processo e se percebe enquanto algumas competências, né, que ele tem, que são boas, que ele é bom naquilo, outras que ele pode trabalhar. Então, até isso é uma coisa comum na vida escolar, mas na vida, vamos dizer assim, burocrática, é extremamente incomum fazer isso de forma, digamos, organizada e padronizada, né, a partir de critérios, digamos assim, científicos, ou pelo menos profissionais. Então, isso é até importante para esse crescimento dessas pessoas e contribuir para a melhoria do programa em geral. É a metodologia que eu vou utilizar, né? Eu vou utilizar questionário por causa do tamanho da população. É uma população relativamente pequena, mas que não pequena a ponto de ser possível, por exemplo, entrevistar todo mundo. E vou fazer uma entrevista estruturada com o chefe da gestão de pessoas do local. Os questionários serão analisados pela escala Likert para facilitar a divisão, né, em estratos, de acordo com a resposta das pessoas. E a entrevista ela será analisada pela metodologia da análise do discurso. Falando agora sobre os participantes, eu acho que é essencial a gente colocar essa questão de como eles são, né? Características da população e da amostra, que eu vou tentar refletir na amostra características da população. A amostra vai ser pelo menos de 50 empregados, de um total de 95. Eu coloquei pelo menos porque pode ser que nem todo mundo tope participar, né? Vai ser colocado como uma questão acadêmica e que a participação seria muito interessante, mas não é obrigatório. Então, de acordo com a disposição mesmo das pessoas em contribuir e colaborar para o trabalho. E o público ele tem características diversas, de idades. Essas informações ainda não estão no projeto porque eu estou trabalhando na autorização para isso, né, junto ao Conselho Federal de Enfermagem. Gênero também não é informação pública. Tempo de serviço público é uma informação pública, então essa eu já posso colocar aqui. E seleção por concurso ou não, de acordo com os admitidos. Essas questões todas eu considero muito relevantes, de acordo com a idade das pessoas, eles tendem a se ver de formas diferentes ao serem avaliados. Gênero, eu não acho que seja relevante em relação ao processo de avaliação em si, mas seria legal ter essa estratificação para ver se surge alguma diferença nas respostas. Tempo de serviço público, em geral, você vê que lá a gente tem empregado que foi admitido na década de 70 e empregado que foi admitido em 2012. Então, você tem variações muito grandes dentro do público. Isso é uma coisa que eu pretendo pegar na amostra, né, e tentar ser representativo. Por exemplo, você vê que tem 5 pessoas aqui que foram admitidas entre 40 e 50 anos atrás e 54 pessoas que foram admitidas nos últimos 10 anos. Então, essas pessoas passaram por transformações, digamos assim, essas que foram admitidas há 50 anos, passaram por uma série de transformações que essas pessoas dos últimos 10 anos não passaram. E isso é muito visível para quem trabalha na administração pública no geral, né? E esses contextos têm que ser levados em consideração. E até a questão a forma de admissão por concurso ou não, que foi uma quebra a partir da Constituição de 88,
a Constituição trouxe a ideia de seleção por concurso. Eu nem vou trazer a discussão se eu chamo isso de meritocracia ou não, porque não é objeto desse trabalho, mas a seleção é por provas ou provas e títulos. E é isso. O que se espera obter desse trabalho é dar voz, né, para as pessoas. Elas estão lá envolvidas nessa rotina administrativa e vão ser avaliadas por isso, né? Então, dar voz para, a partir das vivências delas e das construções dela, propor um instrumento que venha avaliar de forma participativa. Seria isso. E, em última instância, contribuir para a melhoria da qualidade de serviço prestado à sociedade, né? Agora, a gente abre para discussão. Queria agradecer a minha professora orientadora, Alcione, agradecer aos colegas aí pela audiência. E quem tiver alguma colocação, alguma dúvida, fique à vontade, tá bom? É isso, obrigado.